E acabou o benefício para idosos e pessoas com deficiência que tinham direito a 2 horas gratuitas em estacionamento particulares, como shoppings e outros estabelecimentos. A lei distrital foi considerada inconstitucional pelo Supremo. A lei estava em vigor desde 2007. O pagamento era dispensado nas 2 primeiras horas, até o limite de vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. Mas o Supremo Tribunal Federal acatou uma ação da Associação Brasileira de Estacionamentos, a Abraparc. A corte entendeu que a lei ofende o livre exercício da atividade econômica e que cabe à União decidir sobre concorrência e livre iniciativa. Acontece muito isso no DF, né? Fazem as leis e depois descobrem que é inconstitucional. Às vezes parece que o judiciário está mais preocupado com questões burocráticas do que o benefício, né? Em nota, a Abraparc defendeu o direito de adotar o próprio modelo de cobrança. Para o seu Rogério, que é aposentado, o benefício vai fazer falta. O aposentado já diminuiu o salário na hora que aposentou. Ainda diminui mais porque não dá um aumento de acordo com o que devia ser. E a gente fica no prejuízo. Se tem alguma coisa inconstitucional, devia verificar antes de fazer. A decisão do STF foi tomada em novembro do ano passado, mas os centros comerciais optaram por esperar as festas de fim de ano para voltar a cobrar a taxa. Com isso, caiu também a obrigatoriedade da cobrança proporcional, calculada de acordo com a fração da hora em que o veículo fica estacionado. Pois é, na semana passada também foi anunciado o fim do cartão material escolar. Um benefício de R$ 80 que era concedido para estudantes da rede pública, de 4 a 17 anos, cujas famílias fossem cadastradas em programas sociais. A lei aprovada em 2015 pela Câmara Legislativa também foi considerada inconstitucional. A Justiça entendeu que o cartão traz prejuízos ao GDF e não contempla todos os 480 mil alunos da rede pública. O governo já disse que não vai recorrer da decisão. Você acabou de ver aqui no Jornal 2 temas distintos: o fim do estacionamento gratuito para idosos e o fim do cartão material escolar, que tem algo em comum. Foram leis criadas por deputados distritais que, mesmo aprovadas, deixaram de valer algum tempo depois. Não são casos isolados. Muitas leis e projetos idealizados na Câmara Legislativa terminam anulados porque a Justiça os considera inconstitucionais. Para nos ajudar a entender por que isso acontece, nós convidamos o professor de Direito da Universidade de Brasília, João Costa Neto. Boa tarde, professor. Boa tarde, Muito bem, este não é um privilégio da Câmara Legislativa. Muitas assembleias legislativas de outros estados também aprovam muitas leis que são inconstitucionais. Mas, nesse caso, o senhor não acha que o GDF poderia estender esse benefício para os idosos e também para os estudantes, já que os governos sempre dizem assim, saúde é prioridade. E os idosos que têm carro muitas vezes têm um poder aquisitivo superior ao dos jovens. Isso poderia trazer também aumento nas vendas dos shoppings, o senhor não acha? A Câmara Legislativa tem tentado empreender projetos de lei bem intencionados e que, em geral, têm um certo apelo à população, junto à população. Mas, infelizmente, a nossa Constituição é um tanto rígida no que se refere a repartir as competências. Então, nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 22, que estabelece várias competências como privativas da União. E só o Congresso Nacional pode legislar sobre elas. O Supremo tem, de certa forma, dado uma contribuição importante para impedir a autonomia dos entes federados, do Distrito Federal, dos estados, porque além de já haver um rol muito grande, uma lista enorme de competências reservadas à União, o Supremo ainda tende a interpretar esse rol de maneira ampliativa. Então, o Supremo restringe ainda mais o que seria do GDF, do Distrito Federal, dos estados, etc. Então, é melhor a Câmara Legislativa, como as outras assembleias, prestarem melhor atenção no que elas realmente podem influenciar e talvez negociar diretamente com o mercado, negociar diretamente com a população, seria melhor? Sem dúvida. A Câmara tem um papel muito importante, um poder institucional, digamos assim, e moral muito forte, e tem a possibilidade de legislar sobre matérias que lidam diretamente com a vida da população, como, por exemplo, orçamento, direito administrativo em geral, o que influi na saúde, na educação, no regime jurídico dos servidores, dos órgãos e entidades públicos. Acaba, então, por exemplo, tendo um trabalho desnecessário, que poderia ser evitado, não é?
E o senhor acredita que, por exemplo, a participação popular, as audiências públicas, poderiam contribuir para a solução dessas propostas? Ou o senhor acha que essas audiências públicas são mais propaganda, mais para inglês ver? O modelo estrangeiro demonstra, em países como a Alemanha, como os Estados Unidos, que o modelo das audiências públicas só funciona quando a população realmente entra dentro da casa que seria a sua, que é o parlamento. Então, se não houver realmente uma movimentação da população como um todo, nós não teremos uma audiência pública efetiva, porque as audiências públicas, se não houver uma conscientização e participação da sociedade em geral, passam a ser capturadas por aqueles que são os únicos beneficiados pelo tema em questão. Então, muitas vezes, uma proposta que visa a melhorar a qualidade de vida de uma população não é alcançada, não é realmente, o debate não se pluraliza de modo a abranger todos. Se isso não ocorre, as audiências não têm a eficiência que deveriam ter. Agora, essa participação, como é que nós poderíamos acelerar essas propostas, já que muitas vezes o Legislativo leva 1 ano para aprovar um projeto, ou mais, às vezes muito mais. E com as audiências públicas, com a participação popular, esse processo não pode ficar ainda mais demorado? Qual a proposta que o senhor faria para que o Legislativo desse andamento a essas propostas de maneira mais veloz? De fato, é importante, por um lado, não ser assodado e não aprovar leis com muita rapidez. Nós sabemos que muitas vezes leis aprovadas a toque de caixa mostram-se iniciativas bastante ruins. Então, esse prazo não é, assim, tomando como parâmetro o resto do mundo e também o resto do Brasil, não são prazos muito grandes, são até razoáveis. Só que se nós quisermos, em alguns casos emergenciais, propostas apreciadas de maneira mais rápida, a única solução é realmente que haja vontade política. Isso só depende da própria Câmara. Existem recursos no regimento que permitem uma aprovação célere, mas isso depende dos políticos e, evidentemente, da pressão popular. O senhor trabalha numa área que nós sabemos que é assoberbada de processos. O Poder Judiciário hoje tem milhares de processos. Só o ano de 2017, me parece que o Supremo aprovou 123 mil processos. E o Legislativo também anda em paralelo, vamos dizer assim, com o Poder Judiciário. Muitas propostas ficam paradas no Legislativo, não só na Câmara Legislativa. Como nós poderíamos ajudar, e até mesmo com participação popular, para que esses projetos saíssem da pauta e fossem votados com urgência e muitas vezes com a urgência das necessidades da população? Bem, existem basicamente 2 formas. É possível que a própria população, por meio de entidades civis, como ONGs, associações, se manifeste por meio de projeto de iniciativa popular. A lei orgânica do DF, nesse aspecto, é bastante generosa e favorável, até mais do que a própria Constituição Federal. E, além disso, há o caminho mais conhecido e mais óbvio, que seria realmente uma pressão individual em relação aos parlamentares e aos indivíduos que ocupam, por exemplo, cargos na mesa. Quer dizer, não há mistério, não há segredo aí. Ou a população já apresenta o projeto e esse projeto, uma vez de iniciativa popular, tem uma tramitação, em princípio, mais célere, ou realmente é uma questão de forçar os políticos a adotar certas condutas. Professor João Costa Neto, muitíssimo obrigado pela participação. Eu que agradeço, Pedro. O Repórter DF termina aqui com imagens da ponte JK. O trânsito é tranquilo e para você uma boa tarde e até amanhã.